No Evangelho de João capítulo, nós temos o testemunho de João Batista a respeito de Jesus. Ele diz assim, no capítulo 1, versículo 15. Pode achar? Diz assim: João testificou dele e clamou dizendo: era este aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou, e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz que clama no deserto, endireitarei o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim. Por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Este é o grande testemunho. O Filho de Deus na terra, manifestando da sua graça, representando a glória do Pai, o reino presente entre nós. É maravilhoso. João Batista disse: olha, ele batiza com o Espírito Santo. E o Senhor Jesus batiza aquele que nasce de novo, no corpo, em seu corpo, que é a igreja, com o Espírito Santo. No momento em que alguém, arrependido dos seus pecados, reconhecendo a sua condição de pecador, entrega a sua vida a Cristo, reconhecendo que só Jesus é capaz e suficiente para perdoar os pecados, que ele não está morto, não está no túmulo, mas a cruz está vazia, o túmulo também. E esta pessoa se rende e confessa que Jesus é o seu Senhor e Salvador, nasce de novo. E naquele momento do novo nascimento, ele é batizado no corpo de Cristo. Esse batismo, ele é espiritual. Esse batismo, ele é um mergulho, é um submergir espiritualmente na sepultura e renascer para a nova vida em Cristo Jesus. É um milagre do novo nascimento. E o Senhor Jesus mesmo disse lá em João 3 que aquele que não nascer de novo
não pode ver o reino dos céus. Como é que você sabe que nasceu de novo? É quando você passa por esta experiência e a partir dali passa a ter ódio do pecado. Antes você sentia prazer na prática do pecado. E agora você passa a temer a Deus, a rejeitar o pecado. A consciência acusa quando você faz alguma coisa que não agrada a Deus. Você passa a sentir prazer não em agradar a carne, mas em agradar o Senhor. E no seu coração, você tira do trono da sua vida o seu eu e coloca a cruz de Cristo. Paulo diz assim: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que eu agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Algumas pessoas imaginam que para você passar pelo batismo, precisa fazer um curso, conhecer muito da Bíblia, e etc. e tal, e ter uma vida já totalmente santificada. Mas o processo da santificação é passo a passo. Como já diz, é um processo. A santificação é um processo que vai acontecendo. O batismo é o início desse processo, é o discipulado, é o começo, é o primeiro passo. Então, quando você diz, é isso que eu quero para a minha vida, o Senhor Jesus. Então, nesse momento você é batizado. E a partir dali, você começa então a caminhada da santificação e vai descobrindo seus dons e vai atuando no reino de Deus. Agora, o que é necessário, de pronto você está consciente de que você faz parte agora de uma família espiritual. Agora você não está mais sozinho espiritualmente. E vocês já têm, como nós temos uma família biológica, pai, mãe, etc., avós, filhos, mas agora você passa a ter uma família espiritual. E se alguém não tem essa consciência, então não deve passar pela experiência do batismo. Lá em Efésios 2,19, o apóstolo Paulo diz assim, que nós agora fazemos parte da família de Deus. Não somos mais estrangeiros. Ou seja, não somos estranhos. Agora nós somos concidadãos dos santos. Fazemos parte da família. Diz assim: e Cristo vindo evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros. Ele se referia a gentios, né? Aqueles que não eram da família espiritual de Jesus. Não somos mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então agora nós fazemos parte de uma família espiritual. Agora precisamos aconselhar uns aos outros, servir uns aos outros. Então, do mesmo jeito que nós tivemos um relacionamento com a nossa família biológica, precisamos também desse relacionamento com a família espiritual. Entendeu? Então agora, veja, na sua vida biológica você teve seu pai e sua mãe, você devia obediência a eles. Devia obediência. E na família espiritual, da mesma forma. A palavra recomenda que nós devemos obedecer aos nossos líderes, aos nossos guias, aos nossos orientadores espirituais. Que são pessoas que são colocadas por Deus na nossa vida para nos orientar. O discipulador é um pai espiritual. Lá em João diz assim, pais, depois ele se refere a jovens, depois se refere a filhinhos. O que é isso? São níveis de maturidade espiritual. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, Marcelo, ele disse assim, eu não pude escrever a vocês como espirituais, mas como carnais, como bebês em Cristo. Ou
seja, há níveis ao crente que é bebezinho espiritual, há outro que já não amadureceu mais, o outro que já é um pai, já é um orientador. Agora, isso não significa hierarquia, que um é mais poderoso do que o outro, não é isso. Mas significa que um tem mais experiência, tem mais maturidade, tem um vínculo de experiência que pode conduzir a família. Quem é mais poderoso, o pai ou o filho? O pai tem mais experiência, mas em termos de hierarquia, de poder, os dois são iguais. Os dois são iguais. Agora, o que é que o pai tem mais? Experiência, ele tem mais idade, ele é mais merecedor de honra. Eu entendi, é nesse sentido que vocês estão querendo dizer. Mais merecedor de honra, a gente deve dar ouvidos ao pai, a gente tem a obrigação de obedecer ao pai. Mas não há um poder assim de patente. Deixa eu entender mais o que eu quero dizer. Porque tudo que é do pai também é do filho, né? E o filho se torna pai também. O que é do pai é do filho, né? E o filho, o pai trabalha em prol do filho, é diferente do major, do coronel, dessas patentes de exército. Nesse sentido, na família não existe, né? Nesse sentido não existe, mas existe sim a honra, a consideração, o respeito, né? Respeito. Não há nenhuma lei que obrigue um filho de maior casado voltar na casa do pai para pedir a bênção, para respeitar. Existe alguma lei federal que obrigue? Não. Mas existe a honra, o respeito. Vocês estão entendendo? Então, do mesmo jeito é na família espiritual. Mesma coisa. Vocês são livres. Para nunca mais, se alguém aqui não quiser, nunca mais, a partir de hoje, a gente se encontrar, é livre para ir. Mas diante de Deus. E diante da sua igreja aqui representada pelos irmãos que estão aqui. Vocês estão conscientes de que a palavra de Deus deixa claro que nós somos uma família espiritual. Então agora Isaac, no meio do ano, tira férias. Ele pode simplesmente desaparecer. Por quê? Porque a família espiritual vai estar esperando por ele. Na comunidade. Na hora da ceia vai estar ali aquele lugar vazio. Foi Isaac. Né? Qual a mãe de família tem 3, 4 filhos, na hora do almoço, um chegou, fulaninho da onde, né? Será que a mãe deixa de sentir falta do filho? Do mesmo jeito que é a igreja. Agora, uma igreja que trabalha, que funciona biblicamente, conforme o Novo Testamento, em pequenos grupos, assim como a nossa. Se é uma igreja de multidões, tem 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas na multidão, ninguém sente falta de ninguém ali. É a multidão, mas no nosso caso não. No caso do Senhor Jesus não, porque ele tratava os seus discípulos um a um. Era uma família, um relacionamento. É assim que nós queremos viver. Então é necessário que nesse momento de batismo você tenha essa consciência. Entendeu? Você está trabalhando? Você trabalha, você também, cada um recebe o sustento da sua família, né? Bom, então, digamos que Marcelo ficou desempregado. A família dele está sem renda nenhuma. E agora, o que ele vai fazer para se alimentar? Eu, você, Laércio, Iago, temos a obrigação. É favor ou obrigação? É obrigação. Não é favor. Ele não vai ficar devendo nem um favor, nem de nós. Mas é uma obrigação. E quem é que nos obriga? O Senhor Jesus e a sua palavra. Esse cuidado de um para com os outros. Estão entendendo? Da mesma forma, se um de nós passar por um aperto, ele tem possibilidade, dentro da condição dele, que não vai tirar o pão dos filhos dele, ele deve também ajudar um no outro. Então isso é bom, fica muito bem claro. Esse é o compromisso. Quando a gente vai ministrar a ceia, há um texto que diz assim. Todo dia de ceia a gente geralmente lê esse texto.
1 Coríntios capítulo 11. Gente, isso é muito importante. Muito importante. 1 Coríntios 11, 23 em diante. Vamos ler a partir do 17. 11, 17 diz assim: Nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo, porquanto vos juntais, não para melhor, senão para pior. Paulo está dando uma repreensão na igreja, uma correção. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, quer dizer, briga, né? Conflito, e em parte creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Ele diz que no meio da igreja, às vezes, há pessoas que têm ensinamentos errados. Ensinamentos errados são chamados de heresia. E hoje em dia, quando a gente liga o rádio, a TV, escuta certas coisas, a gente vê muitos ensinamentos errados. Mas a palavra diz que é até importante que isso aconteça. Para quê? Para que a gente saiba quem é certo, que se manifeste quem é certo e quem é errado. De sorte, eu vim aqui agora, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Ele estava orientando que quando eles se reuniam para a ceia, era uma refeição comum que eles faziam, entendeu? Era um jantar, um almoço, alguma coisa assim. E alguns estavam comendo demais, iam na frente e comiam muito, e faltava comida para outros. Já viram em alguma festinha? Às vezes acontece isso, né? Confraternização. Vai um na frente, coloca um pratão, enche de carne, o último, quando vai servir, acabou a carne. Então era isso que Paulo estava corrigindo aqui. Esse tipo de correção você dá a uma família. Vejam que eles se tratavam como família, né? Eram orientações domésticas. Não tendes porventura casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Ele diz, você quer comer muito, come em casa, mas aqui não venha fazer vergonha quando estiver na reunião da igreja, né, com seus irmãos. Então é coisa íntima mesmo. Ele está falando de coisa íntima. Porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, ele está explicando como Jesus fez. Este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Mas eu quero chamar a atenção, o 27 que diz, qualquer que comer este pão ou beber o cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma esse pão. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Esta é a frase que eu queria destacar. Não discernindo o corpo do Senhor. Ele diz, o que é comer a ceia indignamente? É não discernir o corpo. O que é discernir o corpo? Quem é o corpo? O corpo é o pedacinho de pão? Alguns pastores acham que é, pregam assim. Não é. O corpo somos nós. A Bíblia toda, o Novo Testamento todo ensina que nós somos o corpo de Cristo. Entendeu como é? Quem come a ceia, quem bebe o cálice, sem discernir, quer discernir, entender, conhecer quem é o corpo, como é que está, come e bebe para a sua própria condenação. Como é que está o meu relacionamento com o meu irmão?
Como é que está o meu dever de cuidar do meu irmão? Quem realmente é? Como é que eu estou? Como é que eu estou também diante de Deus? Preciso ter essa compreensão. Aí ele diz, examine-se cada um a si mesmo, para poder participar da ceia do Senhor. Muito bem. Quem é que deve ser batizado? Eu já expliquei. Quem se converte e nasce de novo, entrega a sua vida a Jesus. Esse pode ser batizado. O batismo altera alguma coisa no nosso estado espiritual? Não. Tem gente que acha que vai ficar mais poderoso, vai ficar mais cheio do Espírito Santo. Não. O que aumenta o poder de Deus em nossa vida, o que nos enche do Espírito, é a leitura da palavra e a obediência à palavra. E a oração. Aí sim. Mas o batismo, ele nos apresenta para a sociedade, para a igreja, identifica que agora nós fazemos parte. Enquanto uma pessoa não é batizada, ela é tratada como visitante. Mas a partir do batismo, ela é tratada como uma pessoa da casa, uma pessoa da família. Entendeu? Antigamente, antes do batismo, eu poderia chegar na casa de Isaac, eu estando com a necessidade, olha, todo cheio de pele e tal, será? Você poderia, por quê? Porque Isaac era visitante, agora Isaac faz parte da nossa família espiritual. Isaac tem liberdade de chegar na minha casa, numa necessidade, saber que tem um irmão da sua família que pode contar, entendeu? Porque somos uma família. Quando a pessoa é visitante na igreja, vai ter um evento, a gente convida. Oi, será que você poderia vir? O membro, não, a gente apenas avisa. Olha, tal dia vai ter tal compromisso. A gente sabe que você vai, não precisa convidar. Se você não for, a gente tem certeza que você vai justificar. Olha, problema de doença, de trabalho, de alguma outra coisa assim. Entendeu? Por quê? Porque você é de casa. Você é de casa. Muito bem. E eu gostaria de encerrar essa palavra deixando claro para vocês que a nossa família viva, nossa comunidade, que nós chamamos de família viva, não é uma denominação evangélica no sentido de ser batista, ser Assembleia de Deus, ser universal. Nós não temos vínculo com nenhum desses grupos. Nós somos uma comunidade evangélica, sim, no sentido da palavra, que é aquele que guarda os valores do Evangelho. O que é ser evangélico? Guardar os valores do Evangelho. Vamos repetir? Guardar os valores do Evangelho. Então alguém encontra Isaac e diz assim, Isaac, você é evangélico, é crente? Aí Isaac, sim e não. No sentido da palavra, eu sou. Guardar os valores do Evangelho. Eu procuro fazer isso. Eu sou um discípulo de Cristo. Agora, se você está perguntando se eu sou evangélico, se eu pertenço a essas igrejas por aí, não. É nesse sentido, não. Não está claro isso? Muito claro. Não temos nenhum compromisso. Nós não temos compromisso com o estatuto, com o CNPJ, com instituição, com denominação, com hierarquia. Não há nenhum poderoso, nenhum bispo, nenhum apóstolo, nem nada que manda em nós. A autoridade sobre as nossas vidas é a palavra de Deus. E também existem aquelas autoridades espirituais, constituídas na Bíblia, que são os líderes espirituais. Pastores, os presbíteros da igreja, mas são os nossos orientadores. Estamos todos no mesmo nível e no mesmo barco, entendeu? Não há ninguém maior do que ninguém. Apenas é uma questão de respeito, de consideração, de honra, e não de patente. Aqui não há, a patente do pastor Josaildo é 3, a patente do presbítero Laércio é 2, a patente de Marcelo é 1. Isso não existe em nosso meio. Quando a gente diz assim, o pastor, o presbítero, o diácono, o obreiro, é apenas questão de função, as funções que a gente exerce, né? Mas não existe patente. Não existe patente. Amém, pessoal? Muito bem. Então, neste momento, um outro detalhe muito importante.
as nossas igrejas, elas se reúnem e elas se organizam nos lares. Muito bom que você saiba disso. Então, vocês são membros da igreja no lar, que a gente chama de família viva, comunidade família viva, que se reúne na residência do presbítero Laércio. Essa é a sua comunidade espiritual. Porém, essa comunidade tem o dever, tem uma ligação com outras comunidades, com outras igrejas, família viva, da mesma fé e ordem. E aos domingos, pelo menos, a gente se encontra para glorificar a Deus juntos. Então, vocês fazem parte da igreja liderada pelo presbítero Laércio. Yara Diaconisa é líder pastoral de uma igreja de família viva também, funciona em Inocop, no bairro tal. Há uma outra que funciona aqui no Indianópolis também, e assim por diante. Então, aos domingos a gente se encontra. Mas aquele local que a gente se encontra ali, na rua Manuel Nunes Filho, não é o nosso templo. Vamos para a igreja. Você não está indo à igreja. A igreja é você. E a sua igreja se reúne com outros irmãos no lar. Por isso é importante você participar das reuniões nos lares, entendeu? E aos domingos, quando a gente se encontra ali, é nosso encontro de celebração. Que se não houvesse aquele prédio ali, aquela construção, poderia ser numa praça, numa escola, num salão, num outro qualquer. Então essa colocação de coisa assim, vamos para a igreja, é uma maneira de dizer, mas está errado. Está errado. Vamos para o nosso encontro de celebração, lá em tal local. Né? É assim que a gente funciona. E a sua igreja se reúne quando? Quando ela está reunida no lar, um pequeno grupo. É ali onde você vai cuidar um do outro. Que Deus nos abençoe. Queria dar a oportunidade de saber se há alguma dúvida, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, já que alguns de vocês estão chegando bem agora, há pouco tempo, não é? Qual é mesmo teu nome? Edivan e Fátima, não é isso? E estão chegando agora há pouco. Isaac e a sua digníssima, não faz tanto tempo assim que estão conosco também. Alguma pergunta? Vocês querem tirar alguma dúvida, fazer alguma colocação, dizer alguma coisa? Tem a oportunidade agora. Ficou bem claro para mim. Tudo claro. Já tem conversado bastante, né? Já. Com o maestro, nos encontros. Muito bem. Então vamos colocar de pé, vamos louvar o Senhor com um hino. O senhor quer violão? Não precisa não, só um canto espiritual. E a seguir nós vamos proceder com o batismo. Há um canto que fala da história do Senhor Jesus. É muito conhecido e nós vamos louvar o Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. O nosso Senhor não está morto, Ele está vivo. Glória a Deus por isso. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém? Amém. Em relação a um assunto que geralmente as pessoas falam muito, a questão financeira da igreja.
Eu acredito que alguns de vocês, ao longo da vida, ouviram algumas pessoas dizendo assim: não quero ser crente, porque eu não vou para a igreja para indicar pastor, né? Todo pastor é ladrão, não vou dar dízimo, trabalhar para dar dízimo na igreja. Existe muito isso por aí fora. Qual é o entendimento das Escrituras a respeito disso? Primeiro, dízimo é uma coisa que ficou lá no Velho Testamento. Era uma ordenança de Deus, uma obrigação, era lei que todo judeu deveria dar o dízimo, que é a 10ª de tudo aquilo que ganha. No caso deles, quando eu digo judeus, eu falo antes de Jesus. Era o dízimo da terra, do fruto da terra, das plantas, do crescimento do gado e coisas desse tipo. Para o judeu do Velho Testamento, até antes de Jesus, isso era lei, obrigação. Quando Jesus começou a igreja, a Bíblia diz que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Então agora começou uma nova aliança de Cristo, no tempo da graça. E para a igreja não há obrigação legal de se dar o dízimo. Então as igrejas que cobram isso estão se baseando no Velho Testamento e não no Novo Testamento. Nós não cobramos o dízimo. Porém, no Novo Testamento se orienta a respeito de ofertas, de doações. E como deve ser a doação? Livre, voluntária. Diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então a sua oferta na comunidade, ela deve ser por alegria, por prazer, por gratidão a Deus, pelo que Deus já fez por você, e não para que Ele faça alguma coisa. Está entendendo? Então a contribuição é para isso. Porque tem gente que diz assim: olha, você precisa dar tanto na igreja e dar dinheiro na igreja para que Deus lhe abençoe. É mentira isso. Deus não precisa de dinheiro para abençoar ninguém. E Deus mesmo não precisa do dinheiro de ninguém. Só que Ele deu um trabalho para a gente fazer, deu uma missão, Jesus. E a missão que Ele deu para a gente desenvolver, essa precisa. Por isso que a Bíblia diz que é necessário que se dê oferta. Segundo aos Coríntios, 1 aos Coríntios 16, 2 diz assim, ó, é rapidinho aqui, vamos já encerrar. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós. Então não é para um ou para outro, é para todos, aqueles que têm renda, né? Cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade. Ou seja, aquele que recebe mais tem a oportunidade de contribuir com um valor maior, e recebe menos com um valor menor. E aquele que não tem renda, conforme eu já falei, ele tem o direito de receber a ajuda dos outros irmãos. Então é assim que a Bíblia orienta. A contribuição ela funciona assim, ó. Um traz 10, o outro traz 20, o outro traz 30, depois soma aquilo ali, paga-se as despesas necessárias e o excedente pode ser distribuído para acudir às necessidades uns dos outros, entendeu? É para isso que servem os recursos da igreja. Não é para o pastor não tem direito a pegar aquele dinheiro que está no bolso do jeito que ele quer e administrar como quer. No meio da própria comunidade é eleita uma diretoria, uma equipe de líderes que cuidam dessa parte, tudo com transparência. Agora, é necessário. Para que servem os recursos da igreja, da comunidade? Qual o destino? 2 destinos. Um é acudir às necessidades das pessoas carentes da igreja, como eu falei. Um outro, que a Bíblia orienta e deixa claro, é o sustento dos líderes de tempo integral. Então há missionários de tempo integral que dedicam todo o tempo para fazer a obra de Deus. Estes têm o direito de receber o seu sustento. Não é um salário exorbitante, não é enriquecimento ilícito, não é pegar o dinheiro das pessoas e botar no bolso, fazer como quer, mas é o sustento das suas necessidades. O apóstolo Paulo orienta aqui em Timóteo o seguinte: os presbíteros, que aqui representam presbíteros, pastores, bispos, anciãos, são palavras sinônimas.
querem dizer a mesma coisa. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então, digno é o obreiro do seu salário. Esse aqui tem o seu trabalho, aquele também, esse também, só que cada um trabalha para receber o sustento da sua família, né? Mas vamos dizer que a nossa comunidade, ela precisa abrir uma nova frente de trabalho em uma outra região. Quem é que pode ir? Aí lá diz: eu não posso, eu sou empresário. Aí esse aqui eu não posso, eu tenho meu trabalho, minha família. Esse aqui eu não posso. Mas aí Isaac diz: ó, eu posso. Agora eu preciso me sustentar. Né? Então, Isaac, com o trabalho que ele faz hoje, ele ganha quanto? R$1.000 para sustentar a sua família. Aí todo mundo se reúne e diz: olha, Isaac, se você puder ir, a gente se reúne e cobre essa despesa, para você sustentar a sua família e fazer o trabalho da igreja, da obra de Deus. É assim que funciona, vocês estão entendendo? Então, nesse sentido, a Bíblia autoriza que o obreiro, o tempo integral, ele seja digno do seu sustento. E como é que não pode? Não pode Isaac botar na cabeça assim: ó, eu estou fazendo um trabalho aqui, mas não está dando muito certo. Eu fiquei sabendo que a igreja dá muito dinheiro, eu vou botar uma igreja para mim. Vai embora para Gravatar, chega lá, aluga um prédio, bota uma placa bonita e diz: pronto, vou ganhar dinheiro agora. Começa a falar para tirar dinheiro do povo, fazer cura, prometer que o povo vai enriquecer, essas coisas. Isso a Bíblia condena isso. Mas desde que a igreja seja dirigida pela palavra de Deus, é normal. Então vocês devem ter consciência de que são responsáveis também pela cooperação nas necessidades da obra de Deus para o avanço. É a ordenança do Senhor Jesus. Né? Então, quando alguma pessoa qualquer, quando não era convertida, chegava o fim de semana, pegava aquele dinheiro, enchia a cara de cerveja, gastava com cigarro, outros com mulheres, com farra, com festa, com isso, com aquilo. Pronto. Aí se converteu. Jesus transformou a vida, agora a pessoa passa a ter uma vida na obra de Deus. Ela deve ter a gratidão: Senhor, quando eu era do mundo, eu gastava no fim de semana R$100 e destruindo a minha vida. Então, por gratidão, pelo que o Senhor já fez por mim, eu vou levar a minha oferta. Essa oferta vai ajudar meus irmãos e vai ajudar a avançar a tua obra. Vocês estão entendendo como é que funciona? Então, isso deve ser uma coisa livre. Não é por pressão do pastor, não é por apelo, não é por campanha. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, essa é a nossa orientação. Diante desses esclarecimentos, nós temos nesta tarde Marcelo, Yara, Yali, Fátima, Edivan, Isaac e Marília. Eu pergunto a vocês: os irmãos acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim. Vocês estão dispostos, cada um está disposto a se submeter aos ensinamentos das Sagradas Escrituras? Sim. Você está disposto a receber a Bíblia como a única regra de fé e de prática para o seu estilo de vida? Sim. Sim. Você está consciente, você confirma que, arrependido dos seus pecados, da sua velha maneira de viver, você entregou a sua vida ao Senhor Jesus para que Ele seja o seu Senhor e Salvador? Sim? Sim. Isso significa que de hoje em diante Jesus é quem manda na sua vida. Não é o seu eu, não é a sua vontade carnal, mas é a vontade de Deus sobre a sua vida. Você está consciente e concorda com o ensinamento, as doutrinas, as pregações que você tem ouvido na nossa comunidade? Sim? Sim. Isso significa os 28 artigos
da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. O que é isso? Um documento que foi feito há mais de um século atrás, que é baseado na história da igreja, nas doutrinas da Bíblia, que é o que nós pregamos no dia a dia. Entendeu? Se você quiser conhecer em maiores detalhes, agora nós temos um site, você pode ir lá abrir, vai estar, está tudo esclarecido. Vocês estão conscientes de que tem compromissos agora com a igreja, a comunidade, família viva e seus irmãos de fé? Sim? Sim. Os irmãos aqui representados, que são membros da igreja, vocês estão dispostos a receber estes novos irmãos como membros da nossa comunidade Família Viva? Sim. Orar com eles e por eles em suas necessidades? Sim. Diante dessas declarações e votos, e eu particularmente faço por indicação e recomendação do presbítero Laércio, que na prática, no dia a dia tem sido o vosso pastor, o vosso orientador. Então, porque nós não temos caminhado juntos, né? Então, eu não posso fazer referência nenhuma sobre a vida de vocês. Ele é quem tem caminhado com vocês e fez a indicação, e como ministro do Evangelho, como pastor da comunidade Família Viva, eu tenho a honra de recebê-los por batismo nesta tarde. Vamos orar ao Senhor. Vamos colocar diante de Deus este momento maravilhoso, este momento sublime. Queria pedir ao silêncio para vir fazer uma oração, agradecendo a Deus pela vida destes irmãos. Olha. Espírito Santo, eu quero te agradecer pela tua preciosa presença em nosso meio. Queremos te dizer que reconhecemos a tua presença por causa das vidas que estão aqui presentes, Pai. Espírito Santo, quero te agradecer pelo convite que tu fizeste no coração de cada um a reconhecer que Cristo é o único Senhor e Salvador da terra, Senhor, dos humanos, Pai. E eu quero te agradecer, Deus, porque tu és maravilhoso, Pai. E que cada um, Senhor, neste dia tão precioso, Pai, possa sentir, Senhor, se fazendo parte do teu corpo, Pai amado. Amém. E nós te agradecemos porque não merecemos, Senhor, este presente tão maravilhoso, Pai. Reveste, Senhor, cada um, Senhor, com dons preciosos para que a gente possa fazer a diferença nesta terra, Senhor. Amém. Eu te peço por esta terra, Senhor, que cada um possa, Senhor, dizer em voz alta, Jesus é único, Senhor e Salvador. Amém. E eu te agradeço por isso, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado. Amém. Amém. Irmãos, neste momento nós vamos proceder com o batismo, aí poderemos encaminhar até ali a piscina, em nome do Senhor Jesus.